O abraço na dança clássica pode parecer íntimo, mas na verdade, sempre se mantenha a um palmo de distância. Esse é o protocolo. Também é uma jaula. A aula acabou. Tchau, professora. Senhorita Shen, dia 15, a universidade vai organizar uma palestra aberta. Vamos precisar que você faça uma transmissão ao vivo. Tá bom. Diretor Shi, o que você está fazendo aqui? Senhorita Shen, vim aqui especificamente para te procurar. Para me procurar? O Sr. Zhou e Jiang Hao estão tendo um caso. Em outras palavras, minha mulher e seu marido dormiram juntos. O senhor viu com os próprios olhos, diretor Shi. Fazer escândalo te transforma numa megera. Manter a calma te torna uma esposa melhor. Shenji, você não pode perder a compostura. Senhorita Shen, mesmo quando está com raiva, é como se estivesse dançando uma dança contida. O diretor Xie, por outro lado, parece uma hiena que fareja sangue. Qual é o seu objetivo? Devemos unir forças e nos vingarmos deles juntos. Com um estranho para me vingar do meu próprio marido? Aquela foto de antes, não acredito em nenhuma. No entanto, diretor Xie, preciso pedir que pare de vigiar meu marido. Caso contrário, tomarei medidas legais. Sexta-feira. Vou te esperar aqui. Você está tão imersa no papel de esposa virtuosa que acabou se enganando a si mesma. Zhou Yan, por que você faz isso comigo? Oi, mãe, quero dizer, hipoteticamente. Se o Zhou Yan tivesse um caso, o que eu deveria fazer? Um caso? Se o Jouia tivesse um caso, nem pense em perguntar. Com certeza, seria culpa sua. E se você fizesse tudo perfeitamente, se seu marido estivesse 100% satisfeito com você em tudo, como ele teria um caso? Eu te disse desde pequena, uma mulher deve ser... Uma esposa e mãe virtuosa? Não passam de correndo. Conseguiu? Bom. Depois de tantos anos planejando isso, finalmente você se mexe. Chip, você é realmente incrível. Por vingança, você mandou sua própria Lisa direto para a cama do seu inimigo, deixando que ela te enganasse. Bem debaixo do seu nariz por meio ano. Nossa, que generosidade. É só uma peça no tabuleiro. Que tipo de esposa é essa? Até alguém tão deslumbrante quanto Jiang Hao, você não liga. Então que tipo você gosta? Alguém como Shen Ji, uma flor inatingível. Só mais uma peça no tabuleiro. A antiga mansão da família Zhou. Ainda há alguns pontos cegos para as câmeras. Mande reinstalá-las. Não se preocupe, eu cuido disso. Então,
Já se passaram 8 meses desde a última vez. Eu fiquei feia? Meu corpo estragou? É verdade. Agora que ele tem uma rosa vermelha sexy e sedutora, eu sou só o grão de arroz grudado na sua roupa. Não. Só sou a sua babá de plantão. Como esposa, quando o casamento tem problemas, você deve tentar consertar. Você precisa ter um filho logo para que Jouye se estabilize. Senhora, seu marido chegará em casa em breve. Todos podem descansar esta noite. Certo. Uma imitação desajeitada. O jantar está pronto? Ainda não. Então o que você está fazendo dançando por aí? Eu me casei com você e você nem consegue fazer algo tão simples. Quando estávamos falando do dote, seus pais falavam de você como se você fosse única no mundo. Te chamavam de a nora perfeita. Mas agora, depois de levarem o 1 milhão de yuans da família Zhou, você entrou em greve. É essa a orgulhosa tradição familiar dos Shen? Não deixe que sua família Shen arruine a reputação da sua família. Ji, uma vez que você se casar lá, você deve obedecer ao Jouye. Não provoque nenhum escândalo familiar. Seu pai e eu fomos respeitáveis a vida toda. Não podemos suportar essa vergonha. Vou cozinhar agora mesmo. Uma vez você não conseguiu chamar minha atenção e está tentando de novo, vou te dar o que você quer. Você está vestida de um jeito tão provocante. Para quem você está querendo chamar atenção? Uma vez na cama, você fica parada sem reação. Sexy e sedutora. Não é isso que você gosta? O que eu gosto e o que você tem a ver com isso? Eu te aviso. Você é minha mulher, cumpra com o seu dever de esposa, nem pense em ficar dando em cima de ninguém, ou você vai se arrepender. Você se lembra da última vez que dormimos juntos? Então você está sozinha, se vestindo assim, tentando atrair homens, é isso? Mamãe disse que a gente devia ter um filho. Aos seus olhos, eu sou esse tipo de pessoa?
Como vou ter um filho com você se você age assim? O que os homens gostam nunca é uma esposa sedutora, e sim uma amante sedutora. Cachorro volta ao vômito. Shenjei. O jeito que você está agora me lembra muito de quando eu era criança. Daquele vaso de cristal que eu quebrei. Lindo e frágil. Eu realmente quero ver você completamente em pedaços. Acabei de sair e já sinto sua falta. Eu quero você. Eu também sinto sua falta. Amanhã venho te ver para te dar um beijo. Neste momento, como eu gostaria de poder me tornar no que chamam de uma esposa e mãe exemplar. Ser uma esposa que seja cega, surda e muda. Você está tentando me escaldar até a morte? É assim que uma esposa deve agir? É assim que seus pais te educaram? Agora, diga ao Zhou Ye que você tem um tumor maligno. Eu garanto que ele vai mudar de ideia. Quem está ligando? O hospital. Você está doente. O médico disse que eu tenho um tumor maligno no cérebro. O que você disse? É verdade? É verdade. Sinto muito, querida. O estresse do trabalho tem sido esmagador ultimamente. Eu te tratei mal. Nunca pensei que você... Não se preocupe. De agora em diante, eu estarei ao seu lado. Então só quando estou morrendo. Posso obter um momento de sinceridade dele. Querida, você está doente. Você deveria ir descansar. Eu cuido disso. Depois, quando eu voltar para o escritório e terminar um pouco de trabalho, volto para ficar com você. Tudo bem. Eu te ajudei a recuperar seu marido. Você não deveria me agradecer. Senhor Shi. Eu já não te avisei? Jouye voltou para a família. Por favor, não. Sério? Sabe por que eu escolhi este lugar para nos encontrarmos? Jouye está no quarto ao lado. Ele reservou uma suíte. Todas as quartas e sextas, ele se encontra lá com Jiang Hao. Por coincidência, a parede entre esses dois quartos é... espelho. Unilateral.
Olhe para o seu maridinho maravilhoso, que acabou de voltar para a família. Veja o que ele está fazendo agora, hein? Isso só está começando. Não é de se estranhar que não consigam parar. Você realmente acha que seu marido voltou para a família? Porque tem pena de você por ter um tumor maligno. Este contrato, você se lembra. Você se lembra, não é? O que Joe te enganou para assinar. Mas você nunca leu com atenção, não é mesmo? O que tem pra ver? É só uma apólice de seguro médico padrão. Só que com uma cobertura muito alta. Então, você não confia em mim? Não pode ser. Depois de 7 anos juntos, não pode fazer isso comigo. Eu já tinha recuperado ele claramente. Isso é só uma coincidência. Ele deve ter confundido o seguro de saúde com o seguro de acidentes pessoais. Ele só está me enganando, só isso. Ele não ia querer me ver morta. Você quer ouvir a profunda declaração de amor do seu marido? Você tem me ignorado esses dias. Você transou com ela, né? Do que você está falando? Ela é tão altiva e distante. Na cama, é como um peixe morto. Não é tão aberta quanto você. Por que você me ignorou esses dias? Ela vai morrer. Sério? Tumor cerebral. Provavelmente só tem mais alguns meses. Então, quer dizer que a gente não precisa planejar um acidente para conseguir o dinheiro do seguro? Exato. Originalmente eu pensava em envenená-la. Agora é melhor, a gente não precisa fazer isso. O que acontece é que você vai ter que aguentar mais alguns meses. Não fique brava. Quando ela morrer, a gente vai conseguir centenas de milhões de yuans. Shenji. Vá em frente, desmorone. Vou te destruir completamente e te reconstruir. Para te usar para os meus próprios fins. Tudo bem? Segura mais uns meses. Então, você já colocou um preço na minha vida. Por quê? Por que eu fiquei como uma empregada, servindo você, servindo toda a sua família? Por você, eu abandonei minha carreira. Eu abandonei a mim mesma. A única coisa que eu queria era um casamento estável. Por quê? Por que você faz isso comigo? Mãe, eu fiz tudo o que você me disse. Aprendi a esperar. A aguentar. A ser tolerante. Mas por quê? Por que acabou assim? Durante seus primeiros 18 anos, você viveu para agradar seus pais. Os 7 seguintes. Você viveu para agradar Zhou Ye. Uma mulher que nem sequer se ama, nem cuida de si mesma. E esse é fez po. Como é que? Eu desce na neta da kushu, isso é que alguém vai te amar. Está doendo? Bom, deveria doer. Uma pessoa de coração mole. Nem sequer consegue sangrar limpo.
ela é devorada antes de terminar. O que você realmente quer? Eu quero que você pegue toda a amargura que engoliu nesses 7 anos, transforme em veneno e force ele a beber. Você é mais demônio que o Zhou Yi. Parabéns. Você aprendeu a fazer pacto com o diabo. Agora, somos aliados. Ser a esposa perfeita é uma armadilha. Zhou Yi, vou arrancá-las agora e transformá-las no seu sudário. Os ativos atuais de Zhou Ye são os direitos de gestão do grupo Shanglin, um fundo fiduciário de milhões. Senhora, E sua mãe, Du Xinwei, a mente mestra por trás de tudo isso. Sugiro que comecemos tirando dela os direitos de gestão. Senhora, o que atrás por aqui? Onde está o Sr. Zhou? O senhor Joe? Com o novo medicamento recém-lançado, ele tem ficado quase sempre no armazém frigorífico. Entendido. Eu pedi chá da tarde para todos lá embaixo. Você está respirando de forma muito irregular. É emoção. Ou você tem medo de mim? Se não me engano, nós somos apenas aliados. Respire, relaxe. Aliados? Ou você prefere que Zhou Ye te veja assim? Da próxima vez, se alguém, você pode me avisar. Senhor Xia, você não deveria se expor assim. Senhorita Shen. Você usa as pessoas e as descarta como se nada fosse. Mas deixe-me lembrá-la. Ali, no frigorífico, Zhou Ye e Jiang Hao. Não vá sujar sua vista. Sujar minha vista? Nas 2 últimas vezes, não foi também graças a você? Eu apenas tentava ajudá-la a acordar mais cedo. Mantenha uma distância social adequada. Caso contrário, darei por encerrada esta colaboração a qualquer momento. Então a menina boazinha também pode ficar com raiva. Querido, Shenji, o que você está fazendo aqui? e ela é. É a segunda maior acionista da empresa, a filha do Sr. Jiang. Você ouviu que o novo medicamento finalmente vai ser lançado? Se a temperatura for muito alta, o medicamento perderá eficácia. O armazém frigorífico é muito frio para ela. Espera, você não estava doente? Por que você veio me ver? Eu senti sua falta. Não é permitido? Claro que sim. Desculpe por isso. Perdão.
Você devolveu o cartão de acesso. E esse de acesso. Isso é o que as câmeras do armazém capturaram. Como você conseguiu isso? Se eu quiser ver algo, não há nada que eu não consiga piratear. O medicamento especial do armazém frigorífico se desativou completamente. Em menos de 1 hora, esse lote será enviado para as farmácias. Quando isso acontecer, se for denunciado que não funcionam, uma investigação será aberta sobre Zhou Ye e Jiang Hao, que foram ao frigorífico. Como foi seu encontro? Com Zhou Ye? Eu só estava interpretando um papel. Para não alertá-lo. Lembre-se de dar este medicamento a Zhou Ye. O que é isso? Como aliados, você não confia em mim nem um pouco? Shenji. Deveríamos tentar. Quer experimentar? O que você quer dizer? Shenji, a primeira coisa que chegou até mim foi o seu perfume. Depois veio o seu tapa. Você não quer saber por que Zhou Ye escolheu ela? Na cama você é como um peixe morto. Sim, exatamente assim. Que sua respiração fique mais ofegante. Que suas lágrimas sejam ainda mais ardentes. Você não quer saber quantas vezes Zhou Ye e Jiang Hao já fizeram isso na frente deste espelho? E se fizermos o plano parecer mais real? Dessa forma, será a vingança definitiva contra ele. Espero que você consiga manter sua perspicácia. Só então você poderá se tornar uma caçadora qualificada. Xie Chongyang. Já nos vimos antes? Não, Então você gosta de mim? somos apenas aliados. Você abraçaria ou flertaria? Com alguém que viu menos de 5 vezes? Ou até ir além? Então posso entender que você está me seduzindo de propósito, fazendo eu me apaixonar por você. O que você ganha com isso? Porque eu te amo. Há um segundo você disse que éramos apenas aliados. E agora, neste instante, eu me apaixonei por você. Você... Lembre-se, na quarta-feira, faça Zhou Ye tomar esse remédio. Caso contrário, quando a mãe dele voltar, será tarde demais. Xie Chongyang. Já que você gosta de atuar,
Eu vou entrar no seu jogo. Olá, linha direta da plataforma regulatória de medicamentos de Reich. Como posso ajudá-lo? Denuncio que os medicamentos especiais do grupo Shanglin perderam toda a eficácia. São produtos farmacêuticos de qualidade inferior. Certo, vamos investigar. Que o jogo comece. Por que demorou tanto? O quê? Um relatório. Os medicamentos foram inativados. Os novos medicamentos precisam sempre de cadeia de frio. Como é possível que tenham sido inativados? Nós revisamos o controle de temperatura do refrigerador. Esta tarde, houve um corte de energia de 2 horas. A FDA também recolheu amostras aleatórias dos medicamentos desta noite para inspeção. Os resultados sairão depois de amanhã. Mas, alguns jornalistas já ficaram sabendo. Vão acalmar os jornalistas. Descubram o que realmente aconteceu. Espera, minha mãe não pode saber. A senhora já está reservando um voo. Querido, o que foi? Volto para a empresa. Sai da minha frente. Além de mim, ninguém mais entrou ou saiu daqui. Quem é? Lembre-se, na quarta-feira, faça o Joe Ye tomar aquele medicamento. Se não, assim que a mãe dele voltar, será tarde demais. Você está 2 dias sem comer. Toma um copo de leite. Os resultados da inspeção saem hoje. Você deveria descansar um pouco primeiro. Shenji, onde está Olive? Shenji, você me ouve? Shenji. É que você não me ouve? O dia inteiro você só sabe dançar. Não me ouve, é? Querido, o que foi? Fala, tá surda? Não me ouve? Diz alguma coisa. Nossa, a Sra. Song está sendo espancada. Aquele não é o diretor do grupo Shanglin? O que está acontecendo? Vamos chamar a polícia. Última hora. O diretor-geral do grupo Shanglin foi pego maltratando a esposa. Mamãe, Hoje você não vai brincar comigo. Você tem me ignorado há dias, ignorando. Até cheguei a colocar roupas de verão. Joen. Que tal se eu brincar com você? Sai! Não se atreva a roubar minha mãe!
não seja levado. A partir de hoje, eu serei a mãe de vocês dois. Eu só tenho uma mãe. Parabéns. Agora você tem uma nova mãe. Parabéns. Agora você tem uma nova mãe. Só fiquei fora alguns dias. O que aconteceu? E como é que eu vou saber? Primeiro, os medicamentos perdem a eficácia. Depois, casos de violência doméstica. Não será aquele cara, né? Impossível. Na época, eu garanti que acabaria com eles. Absolutamente impossível. Confirmem que são medicamentos de baixa qualidade. Emitam um comunicado público imediatamente. Quem está aí? Quem está aí fora? Senhora Zou. Senhor Zou. Que coincidência. O que você está fazendo aqui? Mãe, você conhece ele? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Você veio ver quem? Ou... está tramando alguma coisa? Também, sabe? Eu... buscar um relatório. Senhor Zou. Senhora, tenho um assunto para resolver. Preciso me desculpar. Mãe, é de quem eu te falei. Aquele genro inútil que mora na casa da família Jiang, Shi Chongyan. A família dele é pobre e ele não é muito homem. Se não fosse pelas habilidades profissionais dele, Zhang Hao já teria mandado ele embora há muito tempo. É que ele se parece tanto com aquele menino. Aquele menino morreu queimado naquele acidente de carro há muito tempo. Foi você mesma que foi assinar a confirmação. Além disso, Shi Chongyan tem paz. Pare de tirar conclusões precipitadas. Não se esqueça que aquele velho deixou a herança de Shanglin para aquele menino. Se for realmente ele, Shanglin acabou. O grupo Shanglin foi descoberto por produzir medicamentos falsificados. Mãe, deveríamos pensar em um jeito de lidar com essa situação. A internet toda exige que ele renuncie. Você revisou as câmeras do depósito frigorífico? Quem as manipulou? Já revisei as gravações 100 vezes, não tem nada de estranho. Então publique as gravações de vigilância completas na internet. Jogue a culpa no fornecedor do ar-condicionado e na equipe de construção da cadeia de frio. Não. O que foi? Zhang Hao e eu estávamos lá dentro. Você e Jian, você vai acabar comigo. Então jogue a culpa em um estagiário. Mas, embora você tenha um péssimo caráter, vocês nunca tinham levantado a mão para a Shenji antes. O que aconteceu dessa vez? Suspeito. Que foi o copo de leite que a Shenji me deu. Faça um exame de sangue. Ji, como você está se sentindo? Xiaoi, peça desculpas para Ji. Sinto muito. Viu, Xiaoi sabe que errou. Casais não devem guardar rancor de um dia para o outro. Vamos deixar esse assunto. Ji. Ji. Mãe. Pai. Está doendo? Xiaoi, vá buscar água para seus pais.
Uma pequena briga entre marido e mulher é normal. Xiao Zhou, você já deveria ir. Preciso conversar com a Ji. Tá bom. Bom, então fiquem calmos. Xiaoye e eu vamos comprar uns doces para Ji. Que diabos está acontecendo? Por que o Zhou Ye de repente iria bater em alguém assim? Numa briga, os dois têm culpa. Será que você fez um escândalo na frente do Zhou Ye? Agora todo mundo sabe que você é uma vítima de violência doméstica. Onde fica a minha dignidade? Será que você não fez o que eu disse? Será que você não atendeu a todos os caprichos dele? Será que você não foi compreensiva com ele? Será que você não cuidou bem dele? Mãe, desde que eu era pequena, sempre fiz tudo o que vocês me disseram. Nunca relaxei nos meus estudos. Vocês disseram que o Jouye vinha de uma boa família e me disseram para namorar com ele. E eu fiz. Vocês disseram que já era hora de eu me casar. E eu fiz. Vocês disseram que depois de casada, eu devia ser uma boa esposa e mãe. E isso eu também fiz. Mas por quê? Por que acabou assim? Vocês são meu pai e minha mãe. Mas vocês já me amaram alguma vez? Que bobagem você está dizendo? Se não tivéssemos te amado, como você teria crescido? Que absurdo. Não me diga que você acha que isso é culpa nossa. Claro que não, pai. Serei uma boa esposa e mãe. Serei uma boa senhora Zhou. Quando chegar a hora, vou dar uma surpresa pra vocês, com certeza. E a Shenji faça uma declaração mais tarde. Que diga que foi só uma pequena discussão conjugal. Não precisa de tanta confusão. Assim que o laudo sair, eu me encarrego de acertar as contas com ele. Senhor Zhou, seu laudo está pronto. Senhor Zhou, os seus resultados chegaram. Tudo normal, tem certeza? Sim, procuramos por estimulantes, níveis de adrenalina e mais. Está tudo perfeitamente bem. Mas depois de beber aquele copo de leite, fiquei extremamente irritado. Perdi o controle completamente. Isso pode ser devido a um excesso de estresse. Entendido. Doutor, nós entendemos. Obrigada. Não foi nada. Vou falar com os acionistas para suavizar as coisas para o senhor. O que era aquele comprimido? A Ether 9, um fármaco que eu desenvolvi. Durante um breve período, pode triplicar a sensibilidade emocional. Se triplica. Uma leve provocação. Pode desencadear uma fúria. Então até me usou no seu plano. Eu sabia que você tinha uma conferência hoje. Então, não se machucaria gravemente. Xie Chongyan. Você me vê como uma aliada ou apenas como um peão? Eu te vejo como a cúmplice mais perfeita. Cúmplice. Uma cúmplice. Ou um sacrifício para a sua ambição. Um sacrifício? Um sacrifício pensaria em nada mais do que em sua palma sangrando ao ver uma xícara? Xie Chongyan. Por que você odeia Du Xinwei? Comparado com Jian Hao, você parece odiar mais Zhou Ye e Du Xinwei. Você não percebeu que seus olhos são idênticos aos de Zhou Ye. Senhorita Shan, é uma pena que você não escreva romances. Que desperdício.
Agora estamos quites. Alida. Não haverá uma próxima vez. Shanglin sem escrúpulos. Abaixo Zhou Ye, o agressor. Shanglin sem escrúpulos. Essa gente não tem nada melhor pra fazer? O que a gente faz, mano? Alô, Sr. Chen. Leva o carro pra longe daqui. Faz eles se afastarem. Conseguiu acalmar os acionistas? Não, disseram que o presidente Zhou devia renunciar. Esses bastardos ingratos, na hora de receber os dividendos, são os primeiros na fila. Mas quando tem problema, esquecem quem manda. Tá bom, você devia ir pra casa descansar. Eu cuido dos acionistas. Quando chegar a hora, você pode voltar pra empresa. Tá bom. Vai se divertir. Pra onde você vai? Pra festa, sai daí. Mamãe disse pra eu grudar em você. Como quiser. Você não esqueceu que é a senhora Zhou, né? Eu não esqueci que sou a senhora Zhou. Mas os internautas também não esqueceram que você é o presidente Zhou. Se você sair com essa cara, amanhã vai estar em todas as notícias. Pessoal, venham pra minha casa. Por que você não entrou em contato ultimamente? Nem me pergunte, estão me vigiando. Você deveria esperar até que ele não esteja prestando atenção e dar no pé. Afinal, você não está trabalhando no momento. Temos todo o tempo do mundo. Obrigada. Eu adorei. Já faz tanto tempo, senti tanto a sua falta. Bem, a aventura do meu marido não era só desejo físico. Ele está realmente apaixonado. Menjo. Passe o dia comigo. Cadê você? Tanto faz. Você sabe da história da baleia mais solitária do mundo? Os cantos típicos das baleias têm apenas 20 Hz. Mas o canto da Alice é de 52 Hz. Como a frequência é diferente, as outras baleias não conseguem captá-lo. Então, mesmo que sua voz possa viajar meio mundo, não há outra baleia que possa ouvi-la. Eu ouvi. Quero dizer,
Ouvi o seu som de 52 Hz. Pare de segui-los. Vou te levar para outro lugar. Espera aí. Sim, deixa comigo. Se os pés doem, não use salto alto. Faça o que for confortável para você. Você foi comprar sapatos? Na minha frente. Você não precisa ser a sempre perfeita, Senhora Joe. Obrigada. Já foram embora. Ainda não. Mesmo que ainda estejam aqui, não precisa me segurar com tanta força. Afinal, eles não podem nos ver. No começo, eu pensei que o Joey estava com a Jan Hao, apenas buscando uma aventura física por causa da crise dos 7 anos. Eu estava decepcionada com o Joey de 27 anos, com raiva e ressentida. Mas eu nunca duvidei dos sentimentos do Joey de 20 anos por mim. Só hoje eu percebi que o Joey de 20 anos ainda está aqui. Simplesmente não me ama mais. Ame-me por toda a vida. Nossa, que vida curta ele teve. O casamento é uma coisa de dois. Não deveria ser apenas o seu esforço unilateral. Isso é culpa do Joey. A violência doméstica não é nenhuma bobagem. Isso também é culpa do Joey. Você só tem uma culpa. Você foi perfeita demais. Se perdeu de si mesma. Ah, não. Você realmente está se esforçando muito. Shi Chong-yan. Eu não quero mais esse anel. Sobe aqui. Sobe aqui, Shi Chong-yan. Cadê você? Tem alguém aí? Alguém caiu na água. Shi Chong-yan. Shi Chong-yan. Sobe aqui, Shi Chong-yan. Shi Chong-yan. Eu não quero esse anel. Anda logo e... Encontrei. Pra me fazer apaixonar por você, você realmente não para por nada. Sobe aqui. É só um anel. Não importa o quão caro seja, não vale mais que a sua vida. Ele carrega consigo 7 anos do seu amor. Como não vai ser valioso? Mas o próximo, com certeza vai ser ainda mais valioso.
Tô tão feliz. É a primeira vez que você tem um dia inteiro para passar comigo. Quem sabe quando vou poder voltar para a empresa? Esse é o momento perfeito para você passar mais tempo comigo, não acha? Eu te quero e também quero empresas. É só que isso é claramente a empresa do meu pai. Agora a gente tem que buscar alguém de fora para administrar. Tenho certeza de que deve ter sido a Shendi que me drogou. Por isso que eu perdi o controle. O que eu não sei é que truques ela usou para conseguir que o laudo saísse completamente limpo. Que tal se você também drogar a Shendi? E me deixar dar uma surra nela? Ai, por favor. Nesse momento, os internautas acham que você é um bom homem. Então, por que você não transforma a Shendi numa boa mulher também? Uma vez que a reputação dela estiver arruinada, depois que ela morrer de câncer no cérebro, só precisamos controlar a narrativa. Naquele momento, todo mundo vai pensar que ela mereceu. Assim, a gente consegue nossa boa reputação e um pagamento enorme do seguro. Querido, você é muito esperto. Então, quando chegar a hora, se eu fingir me preocupar com a Shen Ziyi, não fique com raiva. Então, agora, vamos botar a mão na massa. Vou te recompensar como você merece. Vai trocar a roupa molhada primeiro. Entrega de comida. Por que você tá tão desapontado? Shenji, eu te vi dançar. No segundo ano, no auditório, você era a bailarina principal. Você me pergunta por que eu te concluí, gostaria botou o bora eu conquistei. Porque na primeira vez que te vi, eu me apaixonei por você. Eu me apaixonei por você. Nós... Isso não tá certo. Eu posso esperar, até que a vingança acabe. Até que vocês se divorciem. Até que não sobre mais espaço para ele. No seu coração. Eu só preciso de uma chance. Você tá doente. Xie Chongyang,
Você é 100 vezes mais perigoso do que o Zhou Ye. Eu não me atrevo a acreditar, nem em uma única palavra do que você diz. Você quer que eu me apaixone por você? Então vamos ver. Quem se apaixona por quem primeiro? Você é realmente incrível. Primeiro você se joga na água, depois finge que tá doente. E agora, uma declaração de amor sincera? Shenji não tem a menor chance contra você. Quase consegui. Você tá se esforçando tanto pra conquistar ela pra quê? Eu não preciso de uma mulher, eu só preciso de um peão que eu possa usar. Acontece que o amor é a melhor forma de amarrar uma mulher. Só toma cuidado, né, pra você não acabar preso também. Um peão que desenvolve sentimentos. É um peão inútil. Um jogador que desenvolve sentimentos. É um jogador morto. Como teria ou é que como é que eu estragar esse jogo que eu tô jogando há 20 anos? O velho Shi é muito charmoso. É esse seu lado, sua faceta de estrategista mestre, que me fez decidir no orfanato te seguir até a morte. Assim que eu recuperar a empresa, né? Eu tenho que sim recuperar a empresa da minha mãe. Nós somos irmãos. Com certeza. Não precisa falar assim. Jinshu. O senhor e a senhora Joe continuam sendo tão carinhosos quanto sempre. Ele fica muito emocionado assim que te vê. Obrigada, pode ir. Jinshu. Deixa eu te dar de comer. Toma. Come, come. Olha pra você. Você já nem consegue comer sozinho. Se você não comer, como vai continuar fazendo papel de bobo? Como é que o meu Xiaoye vai continuar dirigindo a empresa? Vamos, por favor. Você ainda está bravo comigo? Mesmo tendo feito isso com você, eu contratei o melhor cuidador para você. O melhor. E encontrei a melhor residência para você. E me certifiquei de que ninguém possa mais te incomodar. Isso não é bom? Senhora, aqui está o arquivo de Xie Chongyan. Xie Chongyan, ele cresceu em um orfanato. Quando tinha 6 anos, foi adotado por um casal. A linha da vida dele e a de Zhou Wen não coincidem de jeito nenhum. Realmente não é ele. Mas como é que ele se parece tanto com aquela mulher? Você tem certeza de que a investigação foi exaustiva? Sim, consultei os vizinhos dele, os registros escolares e tudo do orfanato. Investiguei tudo. Não há nada suspeito. Está bem. O quê? Ouvir o nome de Zhou Wen te emocionou? Sente saudades do seu filho mais velho? Ah, ele morreu quando tinha 7 anos. Acidente de carro. Ah, sim. Aquele acidente. Eu mesma planejei. Só quando vi o corpo dele que pude respirar aliviada. Veja bem, é porque o grupo Shanglin pertencia à sua primeira esposa. E você o deixou para Zhou Wen. Você não pode me culpar por tomar medidas tão drásticas. Se quiser culpar alguém, então culpe ela no seu caminho para o submundo. Mãe, você queria me ver? Vem, senta. Suas feridas já estão todas curadas? Estão completamente curadas. Ah, ultimamente eu tenho estado na empresa, ocupada trabalhando na questão dos acionistas para o Xiaoye. Não tive tempo de te visitar. Mãe, não se preocupe tanto, por favor.
Ji, você sofreu uma injustiça. Isso é minha forma de compensar você. Isso é muito valioso, mãe. Não posso aceitar. Se eu estou te dando, você aceita. Obrigada, mãe. Sabe, o escândalo dos medicamentos falsificados foi resolvido com relações públicas. Mas quanto às acusações de violência doméstica contra o Xiaoye, os internautas não querem esquecer. Eu entendo. Mãe, vou publicar um vídeo para limpar o nome dele. Boa menina. Olá a todos. Eu sou a esposa do CEO do grupo Shangling Zhou Ye, das notícias da moda. Quanto ao incidente de violência doméstica, gostaria de esclarecer o seguinte. Zhou Ye e eu nos amamos muito. No vídeo, era apenas uma brincadeira de casal. Não foi violência doméstica. Por favor, que todo mundo pare de... Por que esse relógio sempre... É uma antiguidade. É normal estar 2 minutos adiantado. Continua. Eu te disse, com o presidente Zhou do grupo Shangling, o que é que falta? Ele não precisaria bater na mulher. A opinião pública finalmente está mudando. Agora vamos ver o que a Shen Ji faz a seguir. Atividade de integração. É naquele resort turístico ao norte da cidade. Vai a empresa toda, você fica em casa todos os dias, não cansa? É uma boa chance de sair. Se alguém é gentil sem motivo, é porque está tramando alguma coisa. Não vou. Não seria um desperdício das suas maquinações? Tá bom. Então você gostou? Gostei. Esse quarto dá para o lago. E tem um bambuzal grande do lado. Se não estiver a fim de sair, pode relaxar aqui e curtir a brisa. Senhorita Jiang, senhor Xie. Que coincidência, Sr. Zhou. Você está no quarto ao lado? Estou. Querem dar uma volta com a gente? Claro. Estou tão entediada. Para onde a senhorita gostaria de ir? Já está quase de noite. Que tal se a gente fizesse uma trilha para ver o pôr do sol? Vamos. Essa montanha é muito alta. Será que a gente chega no topo antes do anoitecer? Claro. Eu fazia parte do clube de montanhismo na faculdade. Sério? Então, vamos apostar uma corrida. Eu com certeza sou melhor que você. Isso não é necessariamente verdade. Diretor Xie, por favor, tome conta da minha esposa por mim. Me coloca no chão. Você acha que seu marido ainda está com vontade de cuidar de você? Esse é o caminho de volta. Não está vendo? Ele está tentando nos juntar. Então me avise se cansar. Cansado é melhor do que ver o Joia te abraçar. Obrigada. Sempre ao meu lado quando preciso de você. Tô exausta por causa do passeio de ontem. Que tal a gente ir pras termas hoje? Beleza. Por que vocês não subiram ontem à noite? A dona Jo machucou o pé ontem. Ajudei ela a voltar para descansar. Tá explicado. Ontem você foi dormir sem nem falar comigo. Fiquei completamente sozinha. Fiquei muito entediada. Hoje à noite, eu faço companhia para você. Aliás, Sr. Zhou, obrigada por sempre cuidar do nosso Lao Shi.
Isso é pra senhorita Shen. Um presentinho. Obrigada. Abre pra ver se você gosta. Senhor Zhou, gostou? O quê? A senhorita Shen tá ficando tímida. A gente mulher tem que saber umas coisinhas sobre como ser brincalhona. Na cama, não pode ficar deitada igual peixe morto. Senão, os homens perdem o interesse. Eu gosto de tudo que a minha mulher usar. Que foi? Nada. Ainda não pegou? Rolou pra bem longe. É um vinho de frutas que o resort prepara. Experimenta um pouco. Já me troquei. Te vejo na fonte. Tá bom. Essa tatuagem. Foi o primeiro presente que você me deu. Queria guardá-lo para sempre. Você é louco. Desde que te conheci, eu sou louco. Cuidado, tem mais gente aqui. Onde eles estão? Não sei. Joey disse que desceria primeiro. Parece que ele realmente quer armar uma armadilha. Por quê? Se nos pegarem fazendo trapaça, eles seriam as vítimas. E então, o que fazemos? Vamos sair daqui primeiro. Espera um pouco. Esse vinho tem um retrogosto forte. Não é o vinho. Nós fomos drogados. O quê? Estou com muito calor. Isso é ruim. Shenji, você aguenta? Não aguento mais. Shenji, acorda. O que eles estão fazendo lá embaixo? Não dá pra ver nada na câmera. Não faço ideia. Fica calma. Mesmo que não aconteça nada, só precisamos de alguns vídeos e fotos sugestivas. Se acalma. Senhor Zhou, sua esposa está doente. Ah, olha para mim. Ela me ligou do trabalho. Obrigado, diretor Xie. Estou com calor. Diretor Xie, vou me retirar. Espera um pouco. Espere um momento. O que foi? O telefone da sua esposa. Obrigado. Xie Chongyang. Deixa eu ver. O quão louco você está? Tem algum médico aqui? Você tem um antídoto? Os médicos da vila só podem tratar problemas menores,
como dor de cabeça. Calma. Ela é só um peão. Com quem ela se deita não é da sua conta. Joga ela no banheiro. É só jogar água fria nela. Tá bom. Somos aliados. Um aliado está com problemas. Claro que tenho que ajudar. Abre a porta. Quem está aí agora? Jouye, abre a porta. Abre a porta. Lilhaves. Abre a porta. Xie Chongyang, Jouye, abre a porta. agora você é a minha, tá, minha espada? Senhor Xie, e agora? Presidente Zhou, acabei de sair das termas e não estou me sentindo muito bem. Jian Hao não está aqui. Poderia cuidar de mim? Desculpe incomodá-lo, presidente Zhou. Ei! Está bem, Sr. Xie? Obrigado, presidente Zhou. Só preciso de um momento. Talvez. Eu deva chamar alguém para ajudá-lo. Esta não é uma boa solução. Não precisa. Ei, somos todos homens. Todo mundo comete erros, desde que você não desenvolva sentimentos reais pela de fora. Pode... Obrigado, presidente Zhou. Mas nesta vida, o que mais odeio são os destruidores de lares. Eu só estava brincando. Xie Chongyang, quando você diz destruidor de lares, está falando de Jouye ou de Du Xinwei? O que você quer dizer? Eu tenho aguentado você correndo atrás da Shenji esses dias. E agora você vem com esse papo? Você está saindo com outro, não é? Aural, eu só falei aquilo porque queria conseguir algo contra ele. Não fique brava, eu só quero você. Você ficou na água fria por mais de 10 minutos. Já está melhor? Você realmente foi dopado? Claro que sim. Você me viu beber aquele copo de vinho. Então essa é a sua explicação? De que outra forma eu deveria explicar? Aliado. Mas... o que você está fazendo aqui? Você não está... se apaixonando por mim, está? Como seu aliado, eu me preocupo com você. Não é permitido? Tá bom. Já temos os resultados. Os 2 folículos pilosos que você enviou, após a comparação do DNA, a probabilidade de compartilharem o mesmo pai é tão alta quanto 99%. É verdade. Onde você esteve? Fui ao hospital.
Por que não me deixou ir com você? Quero que você se lembre de mim no meu melhor momento. Do que vocês dois estão falando? Nada, mãe. Só estávamos conversando. Seu aniversário está chegando. Como você quer comemorar? Ah, essa bobagem. Não se preocupe com isso. Já pedi a minha assistente para começar os preparativos. Vocês dois apenas preparem suas roupas formais. Bem-vindos, bem-vindos. Feliz aniversário, Sr. Joe. Obrigada. Presidente Diane. Vocês já chegaram. Senhora Joe, vim para desejar-lhe um feliz aniversário. Bem-vindo. Esta deve ser Haorol. Cada vez que a vejo, você está mais bonita. Olá, tia. Xiaoye, cumprimente. Presidente Jiang. Vocês formam um casal muito bonito. Presidente Jiang, fique à vontade. Vou levar o Xiaoye para conhecer algumas pessoas. Claro. Olá, presidente Zhang. Este é meu filho Zhou Ye. Obrigada. Obrigada por terem vindo. Sinta-se em casa. Vou pegar outra xícara pra você, mãe. Tá bom? Xiaoye, mãe já preparou tudo pra você. Na próxima reunião de acionistas, você vai poder voltar pra empresa. Obrigado, mãe. Dessa vez faça direito. Por sua causa dessa vez, mãe teve que abrir mão de muitos benefícios. Mãe, não se preocupa. Aquela mulher e aquele garoto já estão mortos há muito tempo. Os 30% das ações que ela tem vão acabar sem dúvida nas mãos do pai. E o que é do pai é meu, né? Além disso, todos os acionistas estão do nosso lado. Então para de se preocupar. Eu ainda tô um pouco inquieta. Mãe, você tem seu filho. Você relaxa e seja a imperatriz viúva. Você sempre sabe o que dizer. Mãe. Tá. Queridos amigos familiares e parceiros, boa noite a todos. As estrelas estão brilhando com intensidade especial esta noite e esse salão está cheio de convidados ilustres. Aos 50 anos, sentir um afeto e uma bondade tão profundos faz desta a celebração de aniversário mais feliz da minha vida. Também quero agradecer a todos vocês pelo apoio a mim e ao Xiaoye. Só com isso vamos poder proteger melhor o grupo Shangling. Por fim, brindemos todos juntos. Pela saúde e prosperidade de todos aqui presentes. Saúde. Que comece a dança. Aproveitem todos. Essa senhora Joe realmente ama o Sr. Joe. Aquele escândalo da última vez não os afetou nem um pouco. Os casais discutem, mas se reconciliam na mesma velocidade. Aqueles internautas realmente acharam que eles iam se divorciar. Voltarei para Shangling em breve. Que pena. Seu plano só teve sucesso por tão pouco tempo. Querido, do que você está falando? Nunca levantei a mão para você. Mas aquele copo de leite arruinou minha reputação na internet inteira. Somos um casal, somos um só. Eu não te machucaria, assim como você não me machucaria. Não é?
Senhor, está se sentindo bem? Você nunca tinha sorrido assim para mim. Quer que eu chame o médico? Você tem vontade de dançar? Senhora Zhou, Presidente Jiang. Cada dia gosto mais da Jiang Hao. Olá. minha filha dá muito trabalho. Deve estar na fase da rebeldia. Você está louco? Todo mundo está olhando pra gente? Com ele você dança tão feliz. Mas comigo você fica tão brava. Me solta. Foi a Jiang Hao. Ela me fez mudar. O senhor e a senhora Zhou formam um casal tão encantador. Ouvi as pessoas dizerem que todos invejam a relação de vocês. Quando chegarmos no centro da pista, vou trocar de par com a Shen Ji. O que foi? Por que tantas perguntas? Tenho assuntos para tratar com o Zhou Ye. Não gosto que você decida as coisas por conta própria. Quando você aprender a me respeitar, aí a gente conversa. Ah, Laoshi, você roubou o par de dança dela só pra deixar o do Xinwei com cara de boba. Eu vi a cara dela. Ela estava atônita. O que foi? Ela está brava. Então que fique brava. Não era esse o objetivo? Ela disse que eu a desrespeitei. Que respeito ela merece, sendo a terceira na briga? Mas eu estou com ciúmes. Ciúmes? Ciúmes? Ciúmes do quê? Ciúmes de quem? Você não está se apaixonando pela Shenji? Está Laoshi? Me apaixonar por ela? Não. Eu a amo. Mordomo Sul. Sempre são rosas amarelas. Por que a mudança para rosas vermelhas ultimamente? Bom, um fanfarrão quer se desculpar com você. As rosas vermelhas estavam em promoção hoje. Mãe, o que você está fazendo? Procure uma maneira de conseguir um fio de cabelo de Shi Chongyan para um teste de DNA. Nem pensar, mãe. Você ainda suspeita? Senhora, o currículo dele é impecável. Por isso mesmo, é suspeito. É perfeito demais para ser verdade. Entre.
Su Chen, troque o fio de cabelo que o assistente tem. Shenji. Quando? Você percebeu? Ai, não, este é o vaso favorito da mamãe. Senhorita, não a vi chegando. Não vou contar pra mamãe. Não diga uma palavra. Obrigado, senhorita. Então deixe-me ajudá-la a limpar. Ah, não precisa. Se você ficar, vão desconfiar de você. Vá embora. Obrigado, senhorita. Espere. Você esqueceu alguma coisa. Tudo bem. Minha Gi. Você é tão esperta. Senhora, o laudo de DNA já saiu. Xia Chongyang e o jovem senhor não têm parentesco sanguíneo. O quê? Realmente não é aquele garoto. Como ele está? Não tá vendo? Come e dorme que é uma beleza. Só não sente sua falta. Tá bom, tá bom. Por que você me chamou? A Assembleia de Acionistas é logo mais. Dessa vez, eu planejo recuperar a empresa. Recuperar a empresa. Isso não vai funcionar. Os seus 30% das ações é muito mais, mas a do Xinwei tem o apoio de muitos acionistas importantes. Não se preocupe. Eu tenho um plano. Durante esse tempo, você consegue mais ações de outros pequenos investidores. Beleza, parceiro, pode contar comigo. Essa aqui termina em 2 vezes 338. Como faço para conseguir que me vendam essas ações? No que você tá tão ocupado nessa hora? Operando na bolsa para ganhar um dinheirinho extra. Vai dormir logo. Esse drama de luta pelo poder. Eu sou o trunfo na manga. Quando a reunião de acionistas terminar, me leva para casa. Tá me ouvindo? Talvez você tenha que voltar para casa sozinho. Você... O pai não jogou limpo nos últimos anos. Suborno comercial, falsificação de dados, experimentos ilegais. E o mais grave, tráfico de drogas. Se qualquer uma dessas coisas vazar por acidente... O que você tá dizendo? Eu sou seu sogro. Toda a sua família nunca me tratou como um genro. Chongyang, vamos conversar. Pai, não tenha medo, não vou te machucar. Você quer dinheiro ou poder? Posso te dar o que você quiser. É simples. Na reunião de acionistas, mais tarde, você só precisa me apoiar. Você quer a Shanglin? Mas eu só tenho 10% das ações. Você não pode superar a do Xinwei. A menos que você seja...
Você se casou com a Jiang Hao só por causa de hoje. Pai, você vai se atrasar. Todos os acordos de cessão de ações dos pequenos investidores estão aqui. Isso dá um total de 5%. Mas tem um pequeno investidor, código 2358, que possui 2% das ações. Ele se recusou a vendê-las para mim. O que a gente faz? Então vamos ter que usar um método mais arriscado. O propósito desta reunião de acionistas é eleger o nosso próximo diretor-geral. Por favor, considerem sua escolha com cuidado. O que você está fazendo aqui? Isso é uma reunião de acionistas. Eu sei. Estou aqui para ser o diretor-geral. Eu sou o filho de Guxion, o filho de Gufei de Tokun. O quê? Mas ele está morto! Impossível. Eu vi você morrer com meus próprios olhos. Você afirma ser o filho de Guyun. Que provas você tem? Ela já não está entre nós. Ninguém pode verificar isso. Segurança, acompanhe-nos até a saída. Quando minha mãe me deu à luz, ela deixou uma amostra de sangue do cordão umbilical. Aqui está o registro do hospital. Isso que não pode ser. Como é que não sabíamos nada sobre o sangue do cordão? Meu pai biológico estava ocupado com o trabalho naquela época e não compareceu ao parto. Claro que não o saberia. Os registros do hospital não podem ser falsificados. E aqui está o teste de DNA que me compara com o sangue do cordão. Venha aqui. Mais alguma pergunta? Mãe, realmente é Zhou Wei. É o Zhou Wei mesmo. Mesmo que você seja o Zhou Wen, o filho biológico dele, as ações de vocês representam no máximo 30%. Mas todos os acionistas aqui presentes estão do meu lado e do lado do Zhou Ye. Os seus 30% não podem competir com os nossos 56%. O cargo de diretor-geral continua sendo do Zhou Ye. Na melhor das hipóteses, você não passa de um acionista majoritário. Ah, é. O Zhou Ye teve uma educação de elite desde pequeno. Formou-se na escola de negócios e, durante sua gestão, também gerou lucros importantes para o grupo Shangling. Todos nós vimos isso com nossos próprios olhos. Se não me engano, você cresceu em um orfanato, não foi? Que coincidência. Eu também estudei na escola de negócios. E tenho um diploma de medicina a mais que o Zhou Ye. Então você acha que pode usar seu duplo diploma para tomar a empresa? Você tá de brincadeira? Todos vocês que estão aqui. Tem alguém que me apoia? Sr. Jiang, vocês estão enganados. Sr. Jiang, Eu apoio o Xie Chongyang. Sr. Jiang, o senhor não ouviu direito? Por acaso está errado eu apoiar meu genro? As ações de vocês acabaram de perder mais 10%. Mesmo assim, minhas ações continuam sendo 46%. Vocês só têm 40%. No mês passado,
Tenho comprado discretamente ações de varejo da Shanglin. Todas essas ações somam exatamente 7%. Minha participação atual é de 47%. Isso é impossível. Mãe, ele realmente tem 7%. Rasgá-lo não adiantará nada. Há registros das transações. Agora, sou o maior acionista da Shanglin e o seu diretor-geral. Vocês dois. Fora. Do que você está tão orgulhoso? Você não passa do filho de uma qualquer. Eu sou o herdeiro legítimo. Então, o que isso faz de você? Um bastardo? Afinal de contas, seu nome carrega selvagem. Você... Expulsem. Do Shinwei, as ações roubadas nunca serão legítimas. Esta é falsa. Esta, a número 2358, é falsa. Esse investidor individual tem comprado ações de forma agressiva desde o mês passado. Ele adquiriu 2% das ações da empresa. Tentei comprar a parte dele. Ele se recusou a vender. Por que ele iria vender para você? E como eu vou saber? Isso é impossível. Quero ver os registros das transações entre vocês dois. Por que eu deveria te mostrar? Você não consegue apresentá-los, não é? Você forjou eles. Xie Chongyan! Isso diz respeito à autoridade máxima da Shanglin. Você deveria simplesmente entregar os dados. Exato. Se forem falsos, você... Vá direto pra cadeia. Neste momento, as ações que nós temos somam 46%. Enquanto vocês só têm 45%. Xie, o que a gente faz? As minhas desculpas a todos. Hoje foi um verdadeiro espetáculo para vocês. Uma vez concluída a eleição do diretor executivo, vou me virar para compensar todos vocês como deve ser. Sua mãe não era páreo para mim naquela época. E você também não é. Agora, saiam da minha empresa do sistema onde estou descer Samsung Belmas. Um momento. Shenji, o que você está fazendo aqui? Estou aqui para votar, é claro. Vamos votar. Eu sou a usuária 2358. Quando você aprendeu a investir na bolsa? Mês passado. Xie Chongyan, o que você tem a dizer agora? Todas as nossas ações juntas já representam 48%. Di, nós entendemos. Você deveria se retirar por enquanto. Eu voto em... Xie Chongyan? O quê? Seu marido está bem aqui. Marido? O marido que me trata como se eu fosse invisível? O marido que me trai com a Jiang Hao? Ou o marido que conspirou com sua amante para tentar me matar e receber um grande seguro de vida? Do que você está falando? Senhorita Jiang, isso é verdade? Por isso, na festa de aniversário da Du Xingwei, eles estavam tão carinhosos um com o outro. Sim, nem se davam ao trabalho de disfarçar. Di, sobre isso, talvez haja algum mal entendido. Xiaoye não faria algo assim. Eu vi com meus próprios olhos. Di, conversamos em casa. Não precisa, mãe. Essa é a última vez que te chamo de mãe.
Nem pense em falar uma palavra sobre isso lá fora. Você está no meu território, ameaçando meus acionistas. Joey, chega. Vamos. Pode ser que hoje você tenha conseguido o cargo de CEO, mas vamos ver se você consegue mesmo mantê-lo. Xie Chongyan, não pense que isso acabou. Ah, sim. Lembre-se de cair fora da minha vila. Minha mãe deixou ela para mim. A partir de agora, eu sou o CEO da Shangling. Alguma objeção? Como você soube que Sushen trabalhava para mim? Sim, eu tenho me comportado da forma mais correta na frente da senhorita. Desde o começo, seu conhecimento da família Zhou era um pouco detalhado demais. Então, desde o começo, eu fui um livro aberto para você. Pode-se dizer isso. Vá redigir esses 2 contratos de divórcio. O de Zhou Ye. Certifique-se de que ele saia de mãos vazias. Shenji, vamos ver como você se vira sem mim. Você não precisa se preocupar com isso, perdedor. Então é isso. Eu sabia que a Shenji não votaria em você sem motivo. Vocês estavam conchavados esse tempo todo. Eu devia agradecer a você por me dar uma oportunidade. Do que você está se achando tanto? Shenji tem um tumor cerebral. Ela está morrendo. Joey, você é tão ingênuo. Eu inventei na hora e você acreditou esse tempo todo. Você... Casal adúltero. Essa frase combina mais com vocês dois. Shenji, Xie Chongyan não é bom na cama. Você vai ser uma viúva solitária. Isso só com você. Você pode sentar na cadeira de diretor por enquanto. O que é meu, você não pode tirar. Tá bom. Eu vou ficar de olho. Jay, entre nós não há mais nada que nos separe. Eu sei que talvez eu esteja sendo precipitado. Seu medo do casamento talvez ainda não tenha desaparecido. Mas meus sentimentos por você... Xie Chongyan. Você esqueceu? Somos apenas aliados. Aliados. Você só me vê. Você só me vê como um aliado. Eu sei que você se aproximou de mim, só pra uma vingança melhor. Admito que tive esse pensamento antes, mas depois eu me apaixonei por você. Você não sente nem um pouquinho de carinho por mim? No clube, no acampamento, no balneário. Você realmente não. Sente nenhuma atração por mim? Isso é só luxúria, é só uma paixão instantânea. Não pode ser levada a sério. Você disse que é uma paixão instantânea. Você tem coragem de tentar de novo comigo? Você tem coragem? Você não pode me enganar. E também não pode se enganar. Tanto antes quanto agora, eu posso sentir. Você tem sentimentos por mim. Isso era só eu detectando sua sedução. Só estava seguindo seu plano. Seguir o plano. Você acha que é o único que pode atuar? Xie Chongyan. Quero ser eu quem controle esse relacionamento. Não você. Finanças hoje. O verdadeiro herdeiro do grupo Shangling, Xie Chongyan, faz sua estreia. Ignorando todas as objeções, derrota Zhou Ye para se tornar o novo diretor do grupo Shangling.
Mãe, o que os acionistas disseram? Ninguém cede. Ele levou a empresa. Até aquela mulher, Shen Ji, ele a levou. A única coisa que me resta agora é o fundo fiduciário que o pai deixou. Eles praticamente estão esfregando na nossa cara. Como pode ser falso? Então eu vou atiçar as chamas da aventura deles. Por que você voltou tão de repente? As notícias dizem que alguém tirou a empresa de Zhou Ye. Você deveria estar ao lado dele neste momento. Eu me divorciei. O quê? Isso é absurdo. O que os vizinhos vão pensar de nós agora? Todos vão pensar que a nossa família Shen é daquele tipo de gente que só fica nas horas boas, não nas ruins. Eu sou a má? Então, o que são vocês que empurram a própria filha para o fogo? Hã? Você. Alô? Decano Shen. Eu pensei que a sua Shen-Ji tinha herdado a sua integridade acadêmica, mas está chutando a gente quando a gente já está no chão. É um escândalo, sem vergonha. Senhora Zhou, o que a senhora quer dizer com isso? O que eu quero dizer? Olhe do seu celular. Notícia bombástica. Drama de luta pelo poder na família Zhou. A esposa do segundo filho, Zhou Ye, na verdade está com o mais velho, Xie Chongyan. Olha o que você fez. Toda a ética e moral que te ensinamos, para onde foram? Velho Shen. O que foi? Olha a boa filha que você criou. O quê? Você tem coragem de se esquivar? O seu comportamento, em que é diferente do de uma vadia? Eu não fiz nada de errado. Por que eu não deveria me esquivar? Você tem coragem de responder? É que você já nem nos vê mais como seus pais. E vocês? Vocês já me trataram alguma vez como sua filha? Vocês não distinguem o bem do mal. Não perguntam os motivos. Acreditam no que os de fora dizem. As palavras deles são como decretos imperiais para vocês. Vocês não criaram uma filha. Criaram um troféu para exibir. Todos esses anos, vocês já me amaram de verdade alguma vez? Já consideraram alguma vez que eu sou uma pessoa com pensamentos, carne e osso e alma? Disciplina familiar. Velho Shen. Você também está se rebelando? De joelhos. Decano Shen. Professora Shen. Desculpem a intromissão. Eu sou Xie Chongyan. Você tem muita coragem de aparecer aqui. Acalme-se, Decano Shen. Eu me lembro que o senhor tem um novo projeto de energia nas mãos. Se o senhor ficar muito alterado, vai ter que passar para outra pessoa. Em Shanglin, talvez não tenhamos muito mais. Mas dinheiro é o que não nos falta. Acontece que eu investi nesse projeto. O que o senhor está tentando fazer? Eu sou apenas um dos admiradores da Ji. O que eu poderia fazer? Eu não acho que o senhor seja tão idiota a ponto de enfrentar todo o grupo Shanglin. Está ficando tarde. Vou levar a Ji para descansar. Se eu não tivesse vindo hoje, com certeza teriam me dado uma surra. Eu não sou boba, sei me esquivar. Eu só queria ver se eles ainda me amam. Eu te amo. Sobre as notícias, o que você pensa em fazer? Eu planejo tornar pública a relação do Zhou Ye com a Jiang Hao para todos. Mas pode te afetar um pouco. Você se importa? Não me importo, só tome cuidado ao gerenciar a opinião pública. Até poderíamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Há uma cláusula no fundo fiduciário do Zhou Ye com um requisito. Ela estabelece que ele não pode ter nenhuma falta moral grave. Originalmente, eu pensava em cuidar dele mais tarde. Quem diria que ele cairia direitinho na armadilha? Venha descansar na minha casa esta noite.
Não, não precisa. Colega. Mãe, o que eu faço? O vídeo de eu e o Jouye na balada foi parar na internet. Que? Os internautas estão dizendo que o caso entre a Shen Ji e o Xie Chongyan não tem provas concretas. Mas a Jiang Hao e eu praticamente estamos no vídeo. Não tem problema. Nesse caso, podemos processar diretamente. Processar? Por quê? Só pixelaram o nosso rosto. Ai, não. O vídeo da apólice de seguro. Vocês estão loucos. E ainda por cima queriam que a Shen Ji morresse? Alô? Xiongyu. Conectem-se agora mesmo e tentem tirar o assunto do Zhou Ye do trending. Não tem jeito. Já tentei. Não desce. Tem alguém promovendo. Ai, não. O vídeo de eu batendo na Shen Ji voltou a ser trending? A mãe vai ficar bem, né? A gente queria matar a Shen Ji, mas nunca fizemos nada de verdade. O seu fundo fiduciário, você quer ou não? O que isso tem a ver com o meu fundo fiduciário? O acordo do fundo tem uma cláusula para faltas morais graves. Permite suspender os pagamentos. Com esse assunto no trending agora, você acha que vai continuar recebendo o dinheiro? Mãe, o que a gente faz agora? É o Jouye? Sr. Zhou. Sou o advogado responsável pelo fundo fiduciário do Sr. Zhou Jingshuo. Xi já está aqui. Diretora, quanto tempo? Eu vi o que aconteceu na lista de tendências. Não fique tão chateada. Eu não estou chateada. Que bom. Eu vim com tão pouco tempo para te pedir. Posso voltar para a companhia de dança? Claro que pode. Naquela época você era a melhor em todas as competições. A senhorita Shen voltou para a companhia. O talento dela realmente merece um palco maior. Se ela descobrir que o fundo fiduciário de Zhou Ye desmoronou, com certeza vai ficar muito feliz. Acho que completei a tarefa que você me confiou. Ji não mentiu em uma coisa. Na primeira vez que te vi dançar, fiquei encantado. Ji, vim te buscar depois do trabalho. Sr. Xi, chefe, vou indo na frente. Você entrou no grupo de dança sem nem conversar comigo? Essa é a minha carreira. É um assunto meu. Eu não sou contra a sua carreira, mas eu sou um homem. Não suporto que você fique tão íntima com outros homens. Isso não tem a ver com você ser homem. Tem a ver com a sua necessidade de controle. Certo. Admito que tenho necessidade de controle. É porque eu te amo. Eu aguentei o Zhou Ye antes, tudo bem. Mas agora tenho que aguentar qualquer novato e no futuro. Quantos mais eu vou ter que suportar? Zhou Ye foi meu marido só no nome. Meu novato é meu parceiro de dança. Em que posição você está para suportá-los? Vá se desculpar com o meu novato. Aí podemos encerrar o assunto. Eu? Me desculpar com ele? Sim, senão não me procure mais. De jeito nenhum. Você diz que me ama. Mas nem isso você faz por mim. Viu só? Desde o começo, sempre fui eu quem controlou essa relação. Dançar é o meu trabalho. No futuro, vou trabalhar com inúmeros parceiros de dança. Haverá movimentos mais íntimos do que este. O que você vai fazer? Espantar todos os meus parceiros de dança? Interferir nas minhas apresentações? Ou simplesmente comprar toda a companhia de dança?
Por fora, você parece mais respeitoso que o Zhou Ye. Porque pelo menos você me deixou vir aqui perseguir meu sonho. Mas na realidade, você é apenas um Zhou Ye melhor disfarçado. Se não me engano, meus trabalhos futuros precisaram da sua aprovação antes de poderem continuar, certo? Pretendente arrogante e presunçoso. Você realmente me dá trabalho. O que exatamente aconteceu entre vocês e a senhorita Shen? Velho Xie, Eu a amo. Por isso sinto ciúmes. Isso é errado? não. Você já comeu? Vamos comer algo juntos. Nós sabemos o que aconteceu. Bobinha, por que não nos contou? Isso foi apresentado pelo seu tio. Ele tem 30 e poucos anos, tem uma filha, e ele não se importa. Eu sou divorciada. Eu não usei nada da casa. Eu não morei na casa. Eu não gastei nenhum único centavo seu. Gi, seu pai só quer o melhor para você. Se ele se importasse, ele se preocuparia comigo. Ele me consolaria, em vez de se apressar para me empurrar para o próximo cara. Vou vir para casa uma vez por mês de agora em diante, mas será por dever filial. Por favor, parem de tomar decisões por mim. Bobagem. Chega. Seu tio e eu já resolvemos isso. Um encontro às cegas no Moonlight Hotel neste fim de semana. Você tem que ir. Alô? Ji, o que exatamente aconteceu entre você e Xie Xiongyan? Ele está bebendo no Moonlight há uma semana seguida. Ele já sabe que errou. Não fique mais brava. Eu sei. Eu vou ao encontro às cegas. Mas só desta vez. Pai, você ainda não sabe. Eu também sou acionista da Shangling. Seu projeto fui eu quem financiou. É o cúmulo. Vou treinar o cachorro. Não pode ser, tio. Bebendo de novo? Me dá um tempo. E dá um tempo pra você também. Chega. Meu Deus. Lá está. A Vi. Deve ser por causa da minha ligação de ontem à noite. Funcionou. Ela sente pena de você. O que a Shinji está fazendo aqui? Com certeza veio comer alguma coisa. Olá. Você é ainda mais bonita que nas suas fotos. Obrigada. Você quer pedir mais alguma coisa? Sr. Lee. Sr. Xie, você se lembra de mim? Você também veio comer? Que coincidência. E essa senhorita é... É o meu encontro às cegas. A senhorita Shen Ji. Um passeio por ser um encontro às cegas? Senhorita Shen. Você está em um encontro às cegas? Meus pretendentes estão me deixando louca. Melhor eu marcar um encontro às cegas. Sr. Lee. Aproveite. Cuide-se, Sr. Xie. Você disse. Como vocês estão? Sério, mano? Você viu ela indo pra esse encontro às cegas e não impediu? E agora você? Ela vai ficar brava. Sua bebida, senhor. Aquela mesa lá embaixo, como está indo? Parece que estão falando de histórico familiar. Parece que estão se dando bem. Senhorita Shen. Tenho 30 anos, mas minha família é harmoniosa. E tenho um trabalho estável. E possuo algumas propriedades. Quanto à sua situação, meus familiares já me falaram sobre você. Estou muito satisfeito com a senhorita. Gostaria de saber o que a senhorita Shen acha. Desculpe.
Fiz algo errado? O senhor é uma ótima pessoa. Mas não somos compatíveis. Sinto muito. Com licença um momento, preciso retocar minha maquiagem. Está bem. Você tá louco? Estou com ciúmes. Eu disse que sim. Ji, o que você quer que eu faça? Eu quero que você aprenda um pouco de respeito. Se você não consegue aprender, então seja meu cachorro. Eu estou aprendendo a te respeitar, mas não sei onde está o limite. Ninguém me ensinou. Meus limites são: não se meta no meu trabalho, não altere minha vida social. Minha vontade vem em primeiro lugar em tudo. Então, quando você tentou forçar um beijo antes, só levou um tapa. Isso é porque te vi com outro homem. Por que você acha que eu fui naquele encontro às cegas? É porque não te respeitei. Afastei seu parceiro de dança. Fiz você ficar com raiva. Então agora você vai usar o ciúme em nome do amor para se intrometer no meu encontro sem permissão, forçar um beijo contra a minha vontade e tentar me irritar de novo me desrespeitando? Não é isso que eu quis é isso que eu quis dizer. É porque te vi com outro. Eu sou uma pessoa independente. Não sou sua propriedade. Mas posso ver que você está mudando. Quando me viu naquele encontro, você se conteve. Você queria pirar, mas fez isso num cantinho onde ninguém podia te ver. Você progrediu. Esta é a sua recompensa. Ei, tio. Se essa garota fosse sua mulher, você teria ciúmes. Por que eu teria ciúmes? É arte, Lao She. Você não pode parar de blasfemar contra a arte. Você está brigando com a Shinji. Por causa disso, Lao She. Um pouco de contato físico durante os passos de dança é inevitável. Além disso, se ela pudesse sentir algo pelo parceiro de dança dela, já teria se apaixonado por ele na faculdade. Não é fácil para ela voltar para o mundo da dança. Se você não pode apoiá-la, tudo bem. Mas por que brigar com ela? Tá bom, anda logo e vai embora. Senão podem roubar sua mulher. Vai. No final, vocês têm que contar comigo. Ji. Você recusou ele? Isso não parece da sua conta. Ji. Sinto muito. Eu sei que errei. Ji. Eu sei que errei. Eu não deveria ter tido ciúmes sem motivo. Eu não deveria ter interrompido seu trabalho. E acima de tudo, eu não deveria tê-la desrespeitado na frente do seu colega. O que mais? É que agora mesmo, eu não deveria ter invadido loucamente, interrompido seu encontro às cegas e tentado beijar você à força. Que isso não se repita. Não se preocupe, vou me desculpar com seu colega. Mas você pode me dar um título oficial. Eu realmente não quero ver você indo a mais encontros às cegas com outros. Isso vai depender do seu comportamento. Bom, garoto, até amanhã. Xiaoyi, pare de beber. Mãe, não adianta nada?
Eu venho pressionando os acionistas há tanto tempo, e mesmo assim eles não me apoiam. Agora o fundo fiduciário também desapareceu. She Chongyan venceu. Auro, o que o seu pai disse? Meu pai disse que enquanto o Xie Chongyan estiver aqui, ele só vai apoiar ele. Moço, sobre o que aconteceu da última vez, sinto muito. Espero ver você e a Ji trabalhando juntos. Não, tudo bem. Você fez bem. Vem aqui. Você merece uma recompensa. Shi Chongyan. Xie Chongyan. Lá aconteceu um acidente. Não deixem ele escapar. O que você está fazendo? Tentando matar alguém no meio da noite? Sai do carro, agora. Você vai ter que responder por isso, no que você estava pensando. Shi Chongyan. Rápido, chamem uma ambulância e a polícia. O que você está fazendo? Me solta. Alô? É o 112? Isso foi uma tentativa de assassinato. Aqui aconteceu um acidente. O que você está fazendo? Não é você a amante que está tentando roubar as ações do diretor Xie? Do Xinwei. É você. Você devia comer alguma coisa. Não vou comer nada, até vê-lo acordar. O médico disse que ele só tem uma hemorragia cerebral e quebrou a perna. Não corre nenhum perigo. Ji. Ji. Você está bem? Estou bem. Mas da próxima vez, não se atreva a ficar na minha frente. Como eu poderia permitir que você se machucasse na minha frente? Não desvie o corpo, Ji. Olhar de mim. Você ainda quer saber sobre a do Xinwei? Como ela está? Ela contratou um advogado. Está colaborando muito, disposta a pagar uma indenização. Garante que o carro teve um defeito, o que causou o acidente. Não foi intencional. E você? Você tem ferimentos leves? Provavelmente ela não pegará uma pena muito pesada. Do Xinwei é como uma cobra venenosa. Se não a eliminarmos, ela só vai pensar em planos mais elaborados. Não há nenhuma outra prova. Naquela época, minha mãe foi diagnosticada com suicídio por depressão. Mas minha mãe não tinha nenhum problema. É impossível que ela me abandonaria. Pouco depois que a Du Xinwei entrou na mansão pela primeira vez, minha mãe se jogou do prédio. Eu queria uma autópsia, encontrar o disco de vigilância daquele dia, mas o Zhou Jingshuo colaborou com ela. Eu era só uma criança, não podia fazer nada. Depois, consegui escapar do acidente de carro que a Du Xinwei preparou. E nunca mais voltei para a mansão. O quarto dela na casa do Zhou é como uma zona proibida. Quer dizer que a prova para acabar com ela é um disco? Acho que sei onde pode estar. Jian Hao e Zhou Ye foram levados à delegacia para interrogatório. Vamos buscá-los rápido. Sim. As datas de nascimento de Du Xinwei e Zhou Ye estão incorretas. 1978. 0912. Tenta com a data de nascimento de Zhou Jingshuo.
ainda não está funcionando. 2005-0519. Como eu imaginava. Aquele dia foi um ponto de virada na vida dela. Para uma amante, nada merece mais celebração e comemoração do que causar a morte da esposa legítima. Abre você e olha primeiro. Não tem nenhum disco dentro. Aqui dentro só tem quadros que Joie pintou pra ela. Continua procurando por aí. Velho Xie, alguém como Du Xinwei, nunca esconderia suas próprias provas em um lugar tão óbvio. Verdade. Será que tem algum lugar que seja seguro e esteja escondido? Já sei. É esse relógio. Está 2 minutos adiantado em relação aos outros. Acho que tem algo errado com ele. Su Chen abre e confere. Aqui está, de verdade. Shenji, você é incrível. Vamos colocar primeiro. Aham. Senhorita, A senhora é. sou uma nova babá. Sua água. Quem é você? Com o que você me drogou? Sou Zhou Jinshu, seu verdadeiro amor. Pare de fazer perguntas. Relaxe e aproveite o que vem por aí. Afaste-se de mim. Pense bem. E se o Jinshu voltar mais tarde? E te ver na cama com outro homem? O que ele pensaria? Quem sabe? A flor inatingível do departamento de dança, a herdeira do grupo Shangling, deitando-se como um cretino. Você passa da vida dela um inferno. Quanto ele está te pagando? Eu te pago o dobro. Estou morrendo de câncer. Experimentar você uma última vez antes de partir me parece uma boa ideia. Idiota. Você nem sabe distinguir entre antidepressivos e afrodisíacos. Te dei antidepressivos. Agora você está tendo um episódio depressivo. Simplesmente você vai cair e morrer. Então o estupro e o afrodisíaco eram só uma cortina de fumaça. O verdadeiro objetivo da Du Xinwei era fazer sua mãe se suicidar. Aproveitando os efeitos colaterais da depressão dela, fez ela acreditar que a tinham drogado. E o papel daquele homem era encurralá-la perto da janela, para que ela caísse e morresse. Mas por sorte, agora a verdade veio à tona. Su Chen. Entregue essas provas para a polícia. Contrate os melhores advogados. Garanta que ela receba a pena máxima. Combinado.
Você veio dar o golpe final? Ver o seu sofrimento me tranquiliza. Hahaha. E daí se eu for pra cadeia? Todos esses anos, eu morei na mansão da sua mãe, me deitei com o marido dela e comandei a empresa dela. Ela sempre será a perdedora. Se não fosse por aquela caçadora de fortunas, a Zhou Jingshou, você nem seria digno de limpar os sapatos da minha mãe. Ah, que importância ela tem? Como ela pode se comparar comigo? Ah, eu esqueci de te contar. Zhou Ye agora também é um caçador de fortunas. Não tem dinheiro nem poder. Só uma cara bonita que a Jiang Hao ainda gosta, por enquanto. Com a personalidade dele, quanto tempo vai levar até ser chutado para a rua? Impossível. Jiang Hao não é assim. Vou pedir para minhas colegas de cela te darem um tratamento especial. Volte aqui. Não ouse tocar no Joye. A alma da sua mãe já pode descansar em paz. Não é o suficiente. Não se preocupe, Ji. E eu já conseguimos que o assistente de Dur, Xinwei, fale. Vamos atrás dele. Aquele é Zhou Jingshu. Está se sentindo culpado. Ou quer que eu tire você daqui. Eu sinto muito. Que irônico. Antes você era tão impressionante. E agora se tornou um idiota. Provavelmente ainda não sabe. Du Xinwei já está na cadeia. Então, o último apoio de Zhou Ye desapareceu. Senhor Xie. Quer que eu cuide dele? Não se preocupe. Com certeza vou cuidar dele. Já cancelei todos os fundos fiduciários dele. Com grandes ambições, mas sem habilidades reais. Provavelmente agora está como você, sustentado por uma mulher. Senhor Xie, acabei de receber notícias. Jiang Hao expulsou Zhou Ye. Já está grande. Ensine a ele quando tiver oportunidade. Tá bom. O que é isso? Do Xinwei e um rapaz em um vídeo carinhoso no exterior. Me ajude a me vingar. Tenho uma função. Gostaria de viver... Claro que sim. Pai, De novo pedindo dinheiro. Até quando você vai bancar o Zhou Ye? ele ainda tem o pai dele. O pai dele? Nem se sabe onde o Du Xinwei escondeu o pai dele. E de que adiantaria encontrá-lo? Será que o pai dele tem uma única ação? Não importa. Eu estou com ele. Essa é a última vez. Obrigada, pai. Alipay. Recebidos 50 mil yuans. Alipay. Descontados 48 mil yuan. O quê? 48 mil? Consegui a edição limitada de novo. Devolve. Querida, assim que eu conseguir um emprego, devolvo todo o dinheiro. Olha a fatura desse mês. O que foi? Olha quanto você gastou. Quanto eu gastei. Eu gastei seu dinheiro. Mas agora eu preciso da sua permissão para gastar dinheiro? Já não tenho o direito de gastar dinheiro? Deixa bem claro. Nesse momento você não tem emprego. Você tem razão, não tenho emprego. Não deveríamos focar em recuperar o Shanglin juntos? Agora você começa a me desprezar? Que eu te olho por cima do ombro? Sou eu que não posso me dar ao luxo de viver nessa casa. Não posso me dar ao luxo de ter um esportivo. Então você me despreza. Você também não é melhor.
Ai, não. Nem tenho dinheiro para gasolina. Quando a Shinji dança, ela parece outra pessoa. Faz quanto tempo que a Ji não é assim? Parece que tudo começou quando nós a obrigamos a não entrar no grupo de dança depois de se casar. Nós erramos. Você não imagina quantas pessoas na plateia estavam te olhando. Ontem à noite, sonhei com a minha mãe. Ela me disse para arrumar uma namorada. Tudo bem, não vou atrapalhar seus sonhos. Não vou interferir na sua dança. E eu vou continuar dançando até não aguentar mais. Quanto tempo mais eu tenho que esperar? Se você continuar fazendo turnê assim, seus pretendentes vão acabar te seguindo por aí. Você tem se comportado muito bem ultimamente. Mas ainda está em período de teste. Mas posso deixar você furar a fila. Então vou contar pra todo mundo. Que sou eu quem está correndo atrás de você. Vamos ver quem se atreve a competir comigo.